ti, cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
Amém, meus amados irmãos. Estamos nesse processo maravilhoso de estudo do livro de Apocalipse. Eu fico assim muito feliz por esse momento, né, de estarmos estudando, pesquisando, vendo todo o processo dentro desse alinhamento que estamos tendo. É sempre importante dizer que nós estamos colocando, né, uma visão para a nossa igreja, mas isso não quer dizer que a gente tem que estar fechado, que não tenha outras linhas, que não tenha coisas interessantes também nas outras linhas. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos buscando um ponto para que os irmãos, pelo menos na parte básica, tenham um entendimento. Mas nós podíamos, depois do livro de Apocalipse, um exemplo, estudar o livro de Daniel, e olhando para Apocalipse, estudar o livro de Zacarias, olhando para Apocalipse, estudar o livro de Ezequiel, olhando para Apocalipse. Então, nós podemos agora ter um vasto, né, depois desses estudos, uma área vasta de estudo, de entendimento, para que a gente possa se colocar. A minha ideia como pastor da Igreja Batista da Família não é cravar numa única linha, é fazer com que os irmãos, ao observarem, ao ver os estudos, possam se situar dentro disso. O meu papel aqui é dar uma direção, é dar um norte, é fazer com que a gente perca o medo por Apocalipse, entenda que Apocalipse é um livro de esperança, de paz. Mas eu tenho conversado com alguns irmãos e eu quero deixar os irmãos à vontade. Tem uns que são pré, tem outros que são mid, né, tribulacionista, tem outros que são pós-tribulacionista. Isso é uma questão natural, né? Nós não vamos perder a paz ou a bênção por causa disso. Na hora que vem o arrebatamento, seja no pré, no mid ou no pós, vai todo mundo, né? Tenha certeza disso que nós vamos. Mas eu queria dar essa visão importante. E uma coisa também interessante que eu não gostaria que os irmãos perdessem é a bênção que tem por estudar o livro de Apocalipse, né? Nós temos uma bênção muito grande que está lá no capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu queria aqui fazer uma sequência dessa promessa e dessa bênção que Deus tem para a gente. Primeiro, que a Bíblia diz que nós somos felizes, bem-aventurados, né? Porque lemos. Primeira coisa é ler. Então nós estamos fazendo isso, nós estamos lendo, né, a palavra e lendo o livro de Apocalipse. Você não vê em outro livro uma palavra como essa. Então eu quero que você perceba isso, né? O benefício que tem isso é muito melhor do que saber se somos pré, pró. Não, eu quero que você entenda que é um benefício para a igreja, para as nossas vidas, para a nossa liderança. Então, leiamos Apocalipse, né? Vamos ler, vamos procurar entender, vamos pesquisar, vamos formar a nossa opinião dentro da Bíblia, é claro, dentro de um consenso bíblico, não é criar uma heresia, mas assim, é a gente entender o que Deus está querendo. Outra coisa, ele diz os que ouvem, né, as palavras desta profecia. Não é só ler, mas também nós precisamos ouvir, né? E isso também é de muita importância, né? Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ouvindo, vocês estão absorvendo coisas que vocês talvez tinham tantas dúvidas, e eu só estou trazendo uma linha, uma visão, né, dentro disso. A terceira coisa, ele diz assim, que nós somos bem-aventurados quando guardamos as coisas que nelas estão escritas. Então, ler, ouvir e guardar, né? A expressão guardar quer dizer que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, atento ao que está acontecendo nos nossos dias, né? E observando os sinais, né? Então, dentro do que a gente pensava que pode ser que não seja, os sinais podem ser diferentes. A gente vai observar, olha, o anticristo apareceu aí, olha, teve isso. É exatamente isso, guardar. Não é simplesmente ler e ouvir
esquecer. Não é simplesmente ler e ouvir e deixar para lá, mas nós precisamos ter essa visão, né, de guardar as coisas que nela está escrita. E por último, dentro desse versículo diz que o tempo está próximo, né? E eu creio que a nossa geração está vivendo muito mais essa proximidade. A gente pode sentir o que está acontecendo no mundo, a gente pode perceber o que está acontecendo no mundo por essa proximidade. Então, assim, é um momento especial das nossas vidas, é um momento da gente celebrar o nome do Senhor, é momento da gente entender que precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Então, o Apocalipse não pode ser um livro de medo, não pode ser um livro de assombro. Nós estamos vendo, até onde nós estudamos, que em todos os momentos Deus dá oportunidade ao homem, Deus está dando uma visão melhor ao homem, Deus está permitindo que o Evangelho chegue ao homem, né? Se a gente é pré-tribulacionista, a gente vai entender que a igreja já foi, e desde dos cavaleiros, Deus está dando a oportunidade ao homem, da abertura dos selos, depois nos toques das trombetas, Deus está dando a oportunidade ao homem. Vimos também que na abertura das taças, no derramar das taças, então é um processo divino poderosíssimo, poderosíssimo. Então, assim, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que ler, ouvir, guardar, entender que o tempo está próximo, procurar fazer isso nas nossas vidas. Precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias. Não é um livro para você simplesmente ler. Aliás, a Bíblia toda não é para isso, para você ler e esquecer. Mas a gente precisa trazer para nossas vidas. Tem coisas que vão acontecer lá no futuro, né, pós-tribulação, pós-arrebatamento, que a gente pode trazer como ensinamentos para nossas vidas, né? As oportunidades que Deus está nos dando. Tem coisas que nós lemos durante todo esse tempo que a gente pode, não fique dizendo assim, isso vai acontecer com quem vai ficar. Não, muitas coisas também podem acontecer quando Deus está nos selando. Por exemplo, nós somos selados pelo Espírito Santo para cumprir uma promessa, para cumprir uma tarefa, e quando a gente não cumpre isso, fica difícil. A gente vai ter problema dentro da área. Então, assim, Deus selou os 144 mil, mas eu quero lhe dizer que também Deus lhe selou, né? Você tem o selo do Espírito Santo, você é propriedade do Espírito Santo, por isso você tem que andar de forma digna, você tem que cumprir aquilo que Deus lhe mandou você fazer, você tem que viver uma vida de adoração. Quando a gente olha todo o processo do trono, a celebração, a bênção que é, aquilo que nós estudamos, né? A visão da adoração continuada, irmãos, é algo tremendo, entendeu? Então, essa é a visão que eu quero que os irmãos tenham de Apocalipse, uma visão de esperança, uma visão de alegria, uma visão de dizer assim, olha, eu vou me preparar para ser arrebatado a qualquer hora, pode ser agora ou pode ser daqui a 1000 anos, pode ser no pré, no mid ou no pós-tribulacionismo, não importa isso para mim, eu estarei preparado, né? Eu entendo que sou selado para cumprir a vontade de Deus na minha geração. Então, em como há os 144 mil de Israel, quer dizer que você também faz parte da multidão que foi selada, e você precisa cumprir a sua tarefa, você precisa cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. E não é só estar dentro de uma igreja, não é só achar que vai estar, não, nós precisamos cumprir aquilo que Deus está querendo que façamos. Então é importantíssimo que possamos crer dentro desse processo, é importantíssimo que possamos assim viver dentro dessa bênção. Então que Deus possa nos abençoar eu queria fazer esse momento, né, de esperança para os irmãos, de entendimento, que Deus possa assim estar cumprindo a bênção dele sobre as nossas vidas, e que você possa estar focado. Mais uma vez, não é a última palavra aquilo que nós estamos estudando, mas é um norte para todos nós, né? É um norte para a nossa igreja, é um norte para os membros, né? Amanhã você pode ler alguma coisa sobre
midi-tribulacionismo, aquele que crê que vai dos 3 anos, passa os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio com o anticristo, e depois, quando começa o segundo 3 anos e meio, é arrebatado. Pode ser, mas assim, talvez você depois leia alguma coisa sobre pós-tribulacionismo, que vai passar os 7 anos aqui, passando tudo, e depois Deus vai levar a sua igreja. Também pode crer. Mas o que eu quero que os irmãos tenham, o que eu como pastor entendo, é que vocês possam cumprir, ler, ouvir e guardar. Não é verdade? E aí a gente possa não se assustar quando alguém falar com a gente de 144 mil. Você não precisa se assustar quando alguém falar com você sobre as 2 testemunhas. Você não precisa se assustar sobre a questão da mulher e o dragão. Você vai ter uma base. Você vai ter uma visão. Você vai ter alguma coisa de elemento para poder dizer assim, eu sei isso aqui, eu sei para onde estou indo. Posso mudar ou não. Mas assim, essa é a visão que nós temos e eu quero que você entenda isso muito bem. Viu? Que Deus abençoe. Vamos agora começar o nosso estudo, né? Hoje vai ser um pouco mais condensado, mas assim, eu creio que vai ser um momento maravilhoso, esse momento que nós vamos ter. Deus abençoe e guarde vocês e vamos para o estudo agora. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos lá dar início mais um tempo do nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos ver os capítulos 14, 15 e 16. Espero que você esteja assim, lendo, crescendo, absorvendo todas as coisas. Eu quero dizer que nós estamos estudando apenas uma visão. Apocalipse tem várias interpretações, várias visões dentro do livro de Apocalipse, e nós estamos tentando falar um pouco da estrutura de Apocalipse. Eu quero, antes de tudo, orar com os irmãos, pedir que Deus esteja nos abençoando nessa hora, guardando as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento a tua bênção, a tua unção. Abençoa cada irmão que vai estar assistindo, a cada pessoa que vai estar assistindo esse estudo, que a tua graça os alcance, Senhor. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus neste momento. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos lá. Então, hoje nós já vimos, né, na quarta-feira, o capítulo 12, 13, um capítulo 12, um capítulo simbólico. O capítulo 13, falando sobre a besta que sobe do mar, quem é? O anticristo. E no verso 11 do capítulo 13, falando sobre a besta que sobe da terra, o falso profeta, uma autoridade religiosa. O anticristo, uma autoridade política. Irmãos, então, olhe bem o que se desenvolve a partir daí. O anticristo aparece, né, expressa aqui toda a sua fúria. A besta, o falso profeta marca com o sinal da besta as pessoas. Quem quer comprar, quem quer vender, tem que ter esse sinal. Quando nós chegamos no capítulo 14, né, tem algo interessante que fala sobre o cordeiro e os remidos no Monte de Sião. Aqui, na verdade, já é um prenúncio da vinda do Senhor Jesus, né, já é um prenúncio daquilo que está para acontecer, das coisas que estão para ser vivida. Então, eu queria ler com você a introdução, que diz o seguinte: depois dos 7 anos onde o anticristo e o falso profeta estão agindo, Deus age descendo com juízo. Deus age descendo com juízo. E vai descer mesmo, e a partir daí, esse capítulo 14 vai estar falando sobre isso. Veja só o que diz o capítulo 14, verso 1. Então olhei diante de mim, estava o cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Nós voltamos de novo aqui, e já de novo podemos ver os 144 mil. É interessante isso, porque essa vai ser a última aparição dos 144 mil aí no monte. Vai ser o último momento que nós vamos vê-los, né, e ouvir falar deles. É engraçado isso. Vamos fazer uma rápida revisão sobre os 144 mil, principalmente para quem está chegando agora, né? Apocalipse 7:2 diz a 8: então vi
Outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado o poder para danificar a terra. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Aí ele vem falando o nome das tribos, eu vou passar para a gente ganhar tempo. Ele vem falando aí o nome das tribos. Depois, em Apocalipse 9:4, vocês estão vendo aí na sua tela, eles receberam ordens para não causar dano à relva, né, da terra, nem a qualquer planta das árvores, mas apenas aqueles que não tinham selo na testa. Então a gente vê que esses homens, os 144.000, eles foram levantados na terra, cumpriram a sua missão, que era pregar o evangelho, né, aos israelitas. Eles cumpriram essa missão, e quando chega, né, no processo do capítulo 14, eles são recebidos por Deus no Monte Sião, né? Deus os recebe no Monte Sião. Aqui é uma coisa interessante, porque você tem uma visão da terra no verso 1, mas a partir do verso 2 e 3 diz que eles já estão na glória, né? Muitos historiadores e muitas pessoas falam que eles são levados pelo Senhor. Isso aí é um longo estudo, mas o que a gente tem é que é a última aparição deles. Eles cumpriram o papel de pregar o evangelho, né, na época desse avivamento que teve. Quem foi que iniciou essa pregação? As 2 testemunhas, né, que foram mortas e colocadas. E ali há um grande avivamento em Israel, onde 144.000 são cheios da graça. Eles saem a pregar pelo mundo, e o mundo todo vai ter o testemunho do evangelho a partir desses 144.000. A Bíblia diz que Deus protege eles, guarda eles de todo ataque, e quando chega ao seu final, no capítulo 14, Deus os recebe. Então, é o desfecho, né? É o desfecho desse processo. Nós vemos também, a partir daí, né, desse processo, nós vamos ver as características desses homens. Quem eram esses homens? E eram pessoas, irmãos, interessantes, porque eram pessoas consagradas. Olhe bem quem eram essas pessoas. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram os castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia a Deus e ao Cordeiro. Então, olhe bem a ideia de Deus. Eram pessoas puras, pessoas consagradas. Esses homens não se permitiram se contaminar com mulheres, se conservaram castos. Era o que nós podemos chamar de nazireus. Eram pessoas que se colocaram diante de Deus para viver para Deus 100% das suas vidas, porque o trabalho exigia isso, o que eles iriam fazer. Eles eram irrepreensíveis. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, e eles são imaculados. A palavra imaculados aqui quer dizer sem mancha, sem mácula, sem pecado, né? Eles trabalhavam isso, não foi encontrada. Olha o nível que eram esses homens e o poder que Deus fazia. Irmãos, eu fico às vezes pensando que nós somos selados por Deus, e Deus exige de mim e de você consagração. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas grandes, mas a nossa vida está contaminada, talvez não com mulheres, mas com coisas, com pecados, com coisas que a gente vai se permitindo ser contaminado. É engraçado que a gente pode ver agora pela Covid, né? As pessoas ficam com medo de se contaminar. E o que é que elas usam? Proteção, máscara, algumas de luva, algumas de álcool em gel. Então as pessoas vivem com esse medo, com esse temor. Irmãos, a vida espiritual também é a mesma coisa. Nós devemos guardar as nossas vidas. Nós devemos fazer como esses 144.000 que foram selados para cumprir uma tarefa. Irmãos, eu e você temos uma missão a cumprir, e a nossa vida tem que ser de consagração. Não tem como cumprir a missão do Senhor com a vida quebrada, destruída, envolvida com coisas deste mundo. E nós precisamos olhar um pouco mais à frente e ter esse entendimento. Nós vemos também, depois nesse capítulo, 3 anjos que proclamam o juízo de Deus.
E é engraçado que esses 3 anjos, ele tem uma percepção maravilhosa. Depois disso tudo, eu quero que vocês entendam que nós vimos as características do anticristo, do falso profeta, tudo. Agora, no capítulo 14, traz essa visão dos 144 mil, e aí começa a proclamação do juízo de Deus. O primeiro anjo, irmãos, né, ele vai proclamar que o evangelho ainda estará à disposição. É engraçado isso. Nós vamos ver isso o tempo todo em Apocalipse, que o evangelho estará à disposição das pessoas. Olha o que diz o verso 6. Então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. O evangelho estava à disposição das pessoas. Deus não privou as pessoas do evangelho. O evangelho estava ali, mesmo diante de toda a catástrofe. Havia um anjo liberando. As 144 mil pessoas já não estavam ali, mas o evangelho estava presente, talvez pelas pessoas que ficaram, por aqueles que ouviram, né? O evangelho estava reinando. Isso, para mim, é algo fantástico, porque mostra o tamanho do amor de Deus pela vida das pessoas, o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, nada, absolutamente, Deus não privou o homem da salvação em tempo algum no Apocalipse. O Apocalipse não é um livro, não é uma mensagem de punição, não é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de dizer a você: arrependa-se, há tempo para você ainda. E olha o que Deus faz em todo o período de Apocalipse. Ele sempre provê o alimento espiritual para dizer à pessoa: ainda há tempo para você. Irmãos, a nossa vida também é assim. Ainda há tempo. Eu quero lhe dizer, você que está me ouvindo, que nada está perdido. Você pode ter cometido o pior pecado, você pode ter chegado ao fundo do poço. Deus está dizendo a você: eu ainda tenho esperança, ainda há tempo para você. O verso 7 diz: ele me disse em alta voz: tema, ó Deus, e glorifique-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o evangelho, nessa época, né, nesse mover todo que está acontecendo, o evangelho está à disposição. O segundo anjo proclama a queda de Babilônia. Nós vamos estudar isso lá na frente, né? Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então, assim, a queda da Babilônia é a queda do sistema do falso profeta, em que ele instituiu tudo isso, e nós vamos estudar isso depois com mais tempo. E o terceiro proclama um alerta para quem adora a besta. Olha que coisa interessante, né? Do verso 9, 10, 11 e 12, proclama esse alerta. Diz assim: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiel. Irmãos, olha que coisa interessante. Um terceiro anjo dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, o que é que vai acontecer? Né? Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. É um alerta, né? Deus põe um alerta e diz: olha, se você adorar essa besta e a sua imagem, você vai experimentar do furor de Deus. Será ainda atormentado com enxofre ardente. Deus tem uma repulsa por aqueles que vão tentar negociar com a besta, quem sabe com medo, quem sabe por perder privilégios, vai negociar e vai dizer assim: olha, eu sou crente, eu aceitei Jesus aqui agora e eu quero dizer mas eu não quero perder esses privilégios. Se você for tentar negociar, você vai enfrentar o próprio Deus, a fúria de Deus. Então,
é uma questão de você entender que a salvação vai estar disponível nesses dias, mas há um preço muito caro. Há um preço muito alto, altíssimo, que vai depender de você, uma decisão, às vezes, de vida ou morte, para você ser salvo. Né? E é exatamente isso que Deus está dizendo aqui nesses versículos. Não tem outra saída, você não vai ter de dar um jeito e achar que você vai viver pela graça de Deus, por esse processo de Deus. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção e essa visão. Amém? Então, nós vimos aí os 3 anjos, e depois desses 3 anjos, no capítulo 14, irmãos, ainda no capítulo, vai falar de uma ceifa. Os versos 14 a 20 deixa claro que haverá uma grande ceifa do Senhor da humanidade. Então, o que é que faz o capítulo 14? Ele vai narrar a questão dos 144 mil, né, como se fosse assim, o final do trabalho dos 144 mil. Depois ele traz uma visão de como será o juízo, de como as coisas vão acontecer, e a gente vai começar a perceber, né, toda essa visão de Deus sobre a face da terra. Aí não tem problema algum. Nós vamos caminhar, falar do capítulo 15, que vai narrar a história dos 7 anjos, né? No capítulo 15, 7 anjos. Eu vou trazer só uma percepção, a celebração daqueles que não receberam o sinal da besta. Olhe bem, irmãos, que o capítulo 14, ele vai falar sobre uma advertência que Deus faz, o terceiro anjo, daqueles que são crentes para não adorar a besta. E diz assim, se você é crente, você não pode ter o sinal da besta na sua mão. Quando chega no capítulo 15, vai falar da celebração daqueles que não receberam o sinal da besta. E, irmãos, vai ser algo lindíssimo, porque diz assim, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido quem? A besta. Olha que coisa linda. Eles seguravam as harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Irmãos, que coisa linda. Aqui é uma outra realidade. Aqueles que pagaram com a vida, pagaram com sangue, pagaram com sofrimento. É a celebração daqueles que não receberam o sinal da besta. Eles viveram nessa época, mas disseram, eu prefiro morrer, prefiro não comer, prefiro não comprar, prefiro não vender, mas eu quero Jesus na minha vida. Então, não vai ser uma coisa fácil. Tem pessoas que acham o seguinte, não vou aceitar hoje não, eu não vou abrir, eu não quero nada com Deus. Não, depois vai ter a oportunidade, mas veja o preço que você vai pagar por essa, você vai estar literalmente com o próprio diabo na sua frente e assim sendo instigado a perder a sua salvação. Imagine você sem poder comer e beber. Se você hoje, com a Covid, você já está dessa forma, né, angustiado, imagine se você disser assim, meu Deus, eu não posso ir no supermercado, eu não posso beber por causa de Cristo. Mas você pode. Satanás vai dizer, você quer negociar? Então você renuncia a Cristo e você recebe o sinal da besta e você vai ter tudo o que você quiser nessa vida. Mas, por outro lado, Deus está dizendo, olha, se você aceitar o sinal da besta, você vai me enfrentar com a fúria. Irmãos, não vai ser fácil. Eu tenho certeza, não vai ser, não pense você que você vai ter uma oportunidade que vai ser chegar lá, vai ser fácil, que você... Não vai ser. Né? Nós estamos vivendo, nesses períodos agora aqui, onde nós estamos lendo, um período difícil. Muito difícil. Então, essa é a síntese do capítulo 15, né, que eu quis só pegar esse ponto. Aí a gente vai para o capítulo 16. Olha que coisa interessante. As taças da ira. Sabe o que é as taças da ira? Já viu aí que aqui está? A última o quê?
contração, dilatação, 10 centímetros. É o último, é o golpe final de Deus, né, sobre toda essa estrutura mundana que está estabelecida dentro da terra. Então, vai se estabelecer aí agora a última contração, dilatação, 10 centímetros. As 7 taças da ira, olha o que está escrito, as 7 taças da ira será o golpe fatal de Deus. Irmãos, Deus vai dar um golpe fatal e não vai ter como sair. Então, vamos ver a primeira taça. O que é que acontece? A primeira taça atinge os que têm o sinal de quem? Da besta. Eita, irmãos. Aquelas pessoas que negociaram com a besta, que pegaram o sinal da besta, vai ser nessa taça da ira. Eu quero dizer que aqui, olha, se os selos, né, foi contração 6 centímetros, dilatação 6 centímetros, contração leve. Se as trombetas foi dilatação 8 centímetros, contração média, aqui, meu irmão, como diz um bom baianês, né, pau viola. É algo complicadíssimo. Vai ser algo que o homem não vai... E Deus vai começar julgando aqueles que aderiram ao sinal da besta. Diz assim, o primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se as feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham uma marca da besta. Naqueles que tinham a marca da besta, a sua imagem, e adoravam a sua imagem. Irmãos, é algo complicadíssimo. Vai haver, sim, uma ação divina sobre essas pessoas, vai haver um mover de Deus sobre essas pessoas, né? Algo que nos chama a atenção e que nos leva a ter a percepção. Aí onde tem terceira taça, na verdade, é a segunda, né? Que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, derramou sua taça a besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas, né? Me perdoe, vamos aqui mesmo. Terceira, né? Mas só que é a segunda. As fontes de águas doces foram atingidas. Olha o que está escrito dentro dessa percepção, que as fontes de água doce foi atingida. Diz assim, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água doce, e eles se transformaram em sangue. Irmãos, a gente vê isso lá, se eu não me engano, nas 7 trombetas, que atingiu a natureza. Quando chega no verso 3, que é o segundo anjo, né, que diz assim, e derramou a sua taça no mar, não está aí não, derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, olhe bem, a primeira taça, ela atinge aqueles que têm o sinal da besta. A segunda taça atinge o mar, né? Está aí no verso 3, né? A terceira taça atinge os rios de água doce, né? A gente está aí só sem a segunda taça, que eu não coloquei. Então, atinge as fontes de água doce. A quarta taça, haverá um grande aumento da temperatura. Irmãos, haverá um aquecimento global terrível. Diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor, amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Oh, meus queridos irmãos, o que é que nós podemos ver aqui dentro dessa quarta taça? Haverá um aumento da temperatura global, algo vai acontecer nessas coisas, vão. Mas a Bíblia diz que esses foram queimados pelo forte calor. Mas como é, irmãos, que eles reagem diante disso? Olha o nível da humanidade. Irmãos, o que eu tenho percebido, que essa construção de degeneração da humanidade tem se colocado, né, aos nossos dias até hoje. Até hoje, né? Começa com hoje aqui, está descendo, chega nesse nível. Sabe o que acontece? Diante disso, a Bíblia diz que eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, e contudo, olhe só, eles se recusaram a se arrepender.
eles não quiseram arrependimento. Olha o nível do coração do homem. Veja como o homem está no fundo do poço. Eles se recusaram. Eu não quero me arrepender, não quero glorificar esse Deus. Eu me recuso a caminhar com esse Deus. Essa vai ser a mentalidade do homem apocalíptico. Um homem de coração endurecido, porque o Espírito Santo já não está mais ali. O Espírito Santo já não vai estar mais ali, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo subiu com a igreja. Esse arrependimento, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele vai ser um homem natural que vai viver do seu próprio conhecimento. Se o Espírito não agir, vai ficar complicado. A quinta taça. Então, olhe bem, a primeira taça atinge quem pegou o número da besta. A segunda taça, o mar. A terceira taça, águas doces. A quarta taça atinge o quê? O aumento da temperatura. Olhe só a quinta taça. Atinge a besta. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra... Olha só, irmãos, olha só, de novo, né? O quinto anjo, não é verdade? Derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E o que é que eles faziam? Se levantaram contra quem? Contra Deus do céu, por causa das suas dores e de suas feridas. Contudo, de novo, meu Deus, Deus está nos falando algo nessa manhã. Deus está nos falando algo nesta manhã. Irmãos, isso aqui, o que nós estamos vivendo é uma sombra do que as pessoas vão viver no Apocalipse. O que é que você tem que fazer diante da pandemia? Deus está nos dizendo nessa manhã qual deve ser a nossa atitude. O que nós estamos vivendo é apenas uma sombra do que vai acontecer no final dos tempos. Mas Deus está nos sinalizando algo diante da pandemia. É tempo de glorificar a Deus. Você não pode estar blasfemando por aquilo que está acontecendo. Você não pode cair, irmãos, por causa das suas dores, por causa das suas feridas, se recusar a arrepender-se. É um chamado de Deus para as nossas vidas. Arrependa-se das obras que haviam praticado. Você precisa arrepender-se. Você precisa ter esse entendimento. Então, é algo que às vezes dói o nosso coração de ver a situação que muitas pessoas estão vivendo em tempo de pandemia, sem paz, sem alegria, estão blasfemando contra pessoas, contra governo, contra irmão, contra pai, contra Deus, dizendo, olha, porque Deus permitiu isso. Irmãos, não é tempo disso, é tempo de arrependimento. Meu amigo, você que está ouvindo, é tempo de se arrepender. Olha só, irmãos, isso, a quarta e a quinta taça está dizendo, olha, é tempo, sinalizando para mim e você que é tempo de arrependimento. Então, finalmente, chega a sexta taça. E a sexta taça fala da guerra do Armagedon, que nós vamos estar falando um pouco mais também lá na frente. E diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Amém? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Algumas considerações. A guerra vai acontecer no vale de Megido ou Megido, e que é igual ao Armagedon. A guerra do Armagedon foi organizada pelo anticristo no verso 13. Irmãos, eu quero que você perceba o que está acontecendo nesse momento, né? Nesse momento, você se lembra daqueles 7 reinos? O anticristo vai usar o 7º reino. Eu falei de 6 que já aconteceram: Egito, Babilônia. Ele agora vai usar o 7º reino. Qual é o 7º reino? Que a gente falou que provavelmente
provavelmente pode ser o reino do Islã. Esse reino que vem do Oriente, eles vão se reunir, né, e vão invadir, né, para destruir. Vai ter uma grande batalha, não dentro de Jerusalém, mas no vale de Meguido. Haverá uma grande batalha ali, onde as nações organizadas pelo anticristo, preste atenção, as nações organizadas pelo anticristo, ele se levantará e estará assim de uma forma tremenda, né, se levantando para destruir Israel. Então essa guerra, né, vai ser uma guerra tremenda, onde as pessoas vão ver multidões contra Israel ali no vale de Meguido. Israel estará cercado nesse vale. E aí o que é que acontece, irmãos? Aqui se dá a segunda vinda de Jesus. Ele vai pisar no monte. Diz a palavra que o monte vai se fender. Olha só. Eis que venham como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então 3 espíritos, né, os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e o santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Irmãos, eu quero que você entenda comigo agora um pouco disso aqui, que a gente vai tratar um pouco mais lá na frente. Mas assim, nesse momento, quem organiza, quem vai fazer todo o processo, né, do derramar da 7ª trombeta, daquilo que vai destruir a vida de Israel, é o anticristo. Olha só o que diz aqui quando fala do 6º. A água secou-se, preparou-se o caminho. Veja o verso 13, por favor, né? Leia comigo aí na sua Bíblia. E diz assim, eu vou ler do 12 em diante. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Agora veja o verso 13. E da boca de quem? Do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Da boca da besta. Quem é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta. Olhe quem organiza essa batalha: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazendo milagres vão ao encontro das nações. Eles vão impressionar as nações, eles vão enfeitiçar as nações, irmãos, da terra e de todo mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, preste bem atenção, o verso 13 é um verso importante para que a gente entenda tudo isso aqui. Quem organiza essa batalha do Armagedon? O dragão, o anticristo e o falso profeta. E eles vão fazer o quê? Eles vão praticamente fazer milagres, vão enfeitiçar as nações para essa batalha, e vai reunir as nações para que se encontre ali no vale de Meguido contra Israel. E aí o que é que diz, irmãos, no verso 15, né, uma dos momentos, talvez depois do capítulo 1 ao 3, que Jesus fala, né? É o verso 15, ele diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E aqui é uma das poucas vezes, depois do capítulo 3, que Jesus está falando. Ele levanta a sua voz e fala, e diz assim: e os congregaram naquele lugar, em Hebreus, que chama Armagedon. E aí diz, pegou todo mundo naquele lugar, ficaram ali no vale do Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, saiu uma grande voz do templo, do trono, dizendo: está feito, está feito. E aí diz o 18, e houve vozes, trovões, relâmpago, houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Qual foi este tão grande terremoto? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes,
e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de 1 talento, né? de 45 quilos, mais ou menos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga. Preste atenção, irmãos, que nesse dia também, qual é a reação dos homens? Marque aí na sua Bíblia, eles continuam blasfemando de Deus por causa da praga, porque a sua praga era muito grande. O coração do homem endurecido, mesmo diante desse grande dia, de ouvir a voz de Deus, de ouvir toda a percepção de Deus, eles continuaram com o coração endurecido. Qual é a grande lição que eu quero trazer para nós nesta manhã? Quebrante seu coração. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei como anda o seu coração, mas Deus está me impulsionando a levar você nessa manhã a quebrantar o seu coração. Não vale a pena você lutar com Deus. Não vale a pena você carregar esse sentimento que você carrega no seu coração. Hoje o Senhor lhe chama para que você tenha um coração quebrantado. Ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo de você mudar de vida. Ainda há tempo de você mudar de atitude. Abra seu coração nessa manhã. Por favor, deixe o Senhor agir. Não seja como os homens apocalípticos, que é assim chamado por mim, né? Que o coração endurecido, Deus agindo e eles não se arrependiam, blasfemavam contra Deus. Você está lutando contra Deus, você não está vendo isso? Em nome de Jesus, abra seu entendimento, rinda-se ao Senhor. Derrame o seu coração diante de Deus e diga: Deus, fala comigo, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Então, nós vamos orar nessa manhã, pedindo a Deus que esteja agindo sobre as nossas vidas e nosso coração. Coloque o seu coração, baixe sua cabeça agora. Se talvez você está assistindo esse vídeo e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, não vale a pena ter coração duro. Entregue o seu coração, entregue a sua vida a Cristo, né? Permita que o Senhor haja na sua vida, porque o que está acontecendo é Deus lhe dizendo: eu te amo, volta para casa. Passe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento especial. Eu quero te render graças nesta manhã. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, fala conosco através, Senhor, de todas as coisas que temos vivido. Deus, o que temos vivido é porque o Senhor tem nos alertado para que possamos ter um coração quebrantado. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, que não fizeram ainda uma aliança contigo, mas que ao ouvir esta palavra eles possam ter um coração quebrantado, que eles possam reconhecer o seu estado de pecado, entreguem as suas vidas a Cristo. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que serão alçados durante essa semana, durante esses dias. Eu te rendo graças por tudo que o Senhor tem feito, Pai Santo. Muito obrigado. Queremos pedir a tua bênção nesta manhã. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que está nos assistindo nesta manhã. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde o seu coração. Esses 3 capítulos foi bem diferente do de quarta-feira, né? Foi bem rápido, mas assim, vai trazer uma visão geral para você daquilo que Deus está fazendo, né? Nós vamos caminhando, quarta-feira estaremos aí mais 2 capítulos e vamos seguir em frente. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle.